Quantas barreiras invisíveis você precisaria atravessar para provar seu valor, mesmo quando todas as credenciais já estão em suas mãos? Já imaginou chegar ao trabalho que é legitimamente seu e ser tratado como se fosse um intruso? É exatamente isso que acontece quando o preconceito se esconde atrás de uniformes e protocolos. A manhã de segunda-feira, em Campinas, amanhecia cinzenta, com aquele frio típico do inverno paulista que parece penetrar até os ossos. As ruas ainda estavam vazias, exceto pelo movimento dos primeiros trabalhadores se dirigindo aos seus postos. Era nesse cenário que a delegada doutora Fernanda Santos dirigia seu Civic preto em direção à 3ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no centro da cidade. Fernanda ajustou o retrovisor e observou seu próprio reflexo por um instante. Aos 38 anos, ela carregava no rosto a determinação de quem havia lutado por cada conquista. Seus cabelos crespos estavam presos em um coque impecável, e o blazer azul marinho complementava a postura ereta que desenvolvera ao longo de 15 anos de carreira policial. No banco do passageiro, sua pasta de couro continha todos os documentos da transferência. A nomeação assinada pelo secretário de Segurança Pública, seu currículo exemplar e as diretrizes para a reestruturação da delegacia que agora estava sob seu comando. Não era sua primeira vez assumindo um novo posto, mas desta vez era diferente. A 3ª DP tinha histórico de resistência a mudanças, especialmente quando se tratava de liderança feminina. E Fernanda sabia que sua cor de pele acrescentaria uma camada extra de complexidade à situação. Mas ela não chegara até ali por acaso. Formada em Direito pela PUC Campinas, com especialização em Segurança Pública e uma dissertação de mestrado sobre gestão de conflitos em instituições policiais, ela havia sido escolhida especificamente para liderar a transformação daquela unidade. Estacionou o carro na vaga reservada à delegada titular e desligou o motor. Por um momento, ficou observando o prédio de 2 andares à sua frente. A estrutura de concreto aparente, com suas janelas pequenas e grades pretas, parecia mais uma fortaleza do que um local de trabalho. Na entrada principal, uma placa desgastada indicava 3ª Delegacia de Polícia Civil, Dr. Carlos Mendonça, delegado titular. Até o fim daquele dia, aquela placa traria seu nome. Fernanda desceu do carro com a pasta nas mãos e caminhou em direção à entrada. Suas passadas eram firmes, calculadas. Cada passo ecoava uma confiança construída ao longo de anos, enfrentando situações adversas. Ela sabia que os próximos minutos seriam cruciais para estabelecer sua autoridade naquele ambiente. A porta de vidro da recepção se abriu com um rangido característico de prédio público mal conservado. Do lado interno, um balcão alto separava a área de atendimento do resto da delegacia. Atrás dele, um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e bigode espesso, folheava alguns papéis sem pressa. Sua farda azul estava amassada, como se tivesse dormido com ela vestida. Uma plaqueta de identificação no peito indicava investigador Roberto Silva, 23 anos de serviço. "Bom dia", disse Fernanda, aproximando-se do balcão. "Sou a delegada Fernanda Santos. Vim assumir o comando da delegacia." Roberto ergueu os olhos lentamente, como se estivesse sendo interrompido de algo muito importante. Seu olhar percorreu Fernanda de cima a baixo, demorando-se mais tempo do que seria apropriado. Uma expressão de desconfiança se desenhou em seu rosto. "Delegada?", perguntou com um meio sorriso irônico. "A senhora tem certeza que está no lugar certo? Aqui é uma delegacia de polícia, não um escritório de advocacia." Fernanda respirou fundo, mantendo a compostura. Já esperava por esse tipo de reação, mas isso não tornava a situação menos desconfortável. "Tenho certeza absoluta", respondeu com voz firme.
Estou aqui para assumir oficialmente o cargo de delegada titular desta unidade. Gostaria de falar com quem está respondendo pela delegacia no momento. Roberto largou os papéis e se recostou na cadeira, cruzando os braços. Seu comportamento casual contrastava com a formalidade da situação. Olha, moça, não sei que tipo de confusão aconteceu lá na secretaria, mas o Dr. Carlos só sai de férias semana que vem. Ele não falou nada sobre nenhuma substituta. Não sou substituta, esclareceu Fernanda, mantendo o tom profissional. Fui nomeada como titular. O Dr. Carlos foi transferido para a corregedoria. Aqui estão todos os documentos. Ela abriu a pasta e retirou uma pasta suspensa contendo os papéis oficiais. Roberto nem se deu ao trabalho de se levantar para examiná-los. A senhora pode deixar esses papéis aí que eu repasso para o Dr. Carlos quando ele chegar. Ele deve estar chegando a qualquer momento. A paciência de Fernanda começava a se esgotar, mas ela sabia que não podia demonstrar irritação. Em situações como essa, a calma era sua melhor arma. Investigador Silva, disse, lendo o nome na plaqueta. Peço que examine os documentos. São ordens diretas da Secretaria de Segurança Pública. Não é uma solicitação, é um protocolo obrigatório. Roberto bufou, demonstrando contrariedade. Relutantemente, levantou-se e caminhou até o balcão. Pegou os documentos com descaso, folheando-os rapidamente, como se estivesse apenas cumprindo uma formalidade chata. Até parece autêntico, murmurou. Mas qualquer um pode falsificar esse tipo de papel hoje em dia. A internet está aí para isso. Fernanda sentiu uma onda de indignação subir pelo peito, mas manteve a expressão neutra. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Roberto não estava questionando a autenticidade dos documentos. Estava questionando a legitimidade dela estar ali. Investigador, esses documentos têm timbre oficial, assinaturas reconhecidas e protocolo de registro. Qualquer funcionário público sabe identificar a veracidade de uma nomeação oficial. Pode até ser, disse Roberto, devolvendo os papéis sem cerimônia. Mas eu não posso liberar o acesso sem autorização do Dr. Carlos. São as regras da casa. Fernanda fechou os olhos por um instante, recompondo-se internamente. Quando os abriu novamente, seu olhar havia ganhado uma intensidade diferente. Investigador Silva, vou fazer uma pergunta muito simples. Quando o Dr. Carlos assumiu esta delegacia pela primeira vez, há quantos anos ele precisou de autorização de seu antecessor para entrar? Roberto ficou em silêncio, claramente desconfortável com a pergunta. Do fundo da delegacia, chegavam vozes de outros policiais conversando, alheios à tensão que se desenrolava na recepção. Isso é diferente, resmungou. Diferente como? Pressionou Fernanda. Porque eu sou mulher? Porque sou negra? Ou simplesmente porque o senhor decidiu que não gosta da cara da nova chefe? A pergunta direta atingiu Roberto como um tapa. Ele se empertigou, tentando recuperar a compostura. Eu não faço diferença de cor nem de gênero, respondeu defensivamente. Só estou seguindo protocolos de segurança. Protocolos que não existem, retrucou Fernanda. Em 15 anos de carreira policial, jamais vi um protocolo que exigisse autorização prévia para um titular assumir seu posto mediante nomeação oficial. A discussão começou a chamar atenção. Pela porta que separava a recepção do interior da delegacia, apareceu outro policial. Era um homem mais novo, talvez uns 30 anos, com uniforme impecável e postura militar. Sua plaqueta indicava Investigador Marcos Lima. Algum problema? Aqui? Perguntou, dirigindo-se a Roberto. Nenhum problema, respondeu Roberto rapidamente. Só estou explicando para a senhora que ela precisa aguardar autorização para entrar. Marcos olhou para Fernanda e depois para os documentos espalhados sobre o balcão. Diferentemente de Roberto, sua expressão não demonstrava hostilidade, apenas curiosidade profissional. Posso ver os documentos?
Perguntou educadamente. Fernanda estendeu a pasta para ele. Marcos examinou cada papel com atenção, verificando assinaturas, carimbos e datas. Sua análise foi minuciosa e respeitosa. Investigador Lima, disse. Fernanda, pelo que posso ver em sua postura, o senhor é um profissional sério. Pode me dizer se há alguma irregularidade nesses documentos? Marcos terminou de examinar os papéis e olhou diretamente para ela. Não, delegada. Está tudo em ordem. Nomeação oficial, assinada pelo secretário, com data de posse para hoje. Roberto interrompeu com uma risada forçada. Ah, Marcos, você é muito ingênuo. Qualquer falsário consegue imitar esses timbres. Roberto, disse Marcos, agora com um tom mais sério. Eu trabalhei 2 anos na corregedoria. Sei reconhecer documentação oficial. Estes papéis são legítimos. A tensão na recepção era palpável. Roberto percebeu que estava perdendo o apoio do colega e tentou uma nova estratégia. Tá bom, vamos supor que os papéis são verdadeiros, disse com sarcasmo. Mas isso não significa que ela apontou para Fernanda. Está preparada para comandar uma delegacia. Não é qualquer um que consegue controlar uma equipe de policiais experientes. Fernanda deu um passo à frente, aproximando-se mais do balcão. Sua voz saiu baixa, mas carregada de autoridade. Investigador Silva, vou compartilhar algumas informações sobre minha preparação. 15 anos de Polícia Civil, bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública, mestre em Gestão de Conflitos Institucionais. Comandei a 7 ADP de Sorocaba por 3 anos, com redução de 40% nos índices de criminalidade. Coordenei a Operação Escudo, que desmantelou a maior quadrilha de tráfico da região. Recebi menção honrosa do governo do estado por excelência em gestão policial. Ela fez uma pausa, deixando as informações serem absorvidas. Agora me diga, qual é exatamente sua dúvida sobre minha preparação? Roberto estava visivelmente constrangido. Marcos olhava para ele com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. Do fundo da delegacia, mais vozes se aproximavam, atraídas pela discussão. Eu não sabia, gaguejou Roberto. Não sabia porque não quis saber, cortou Fernanda. Decidiu me julgar no momento em que me viu, e sabemos muito bem por quê. 2 outros investigadores apareceram na porta dos fundos. Uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos loiros presos, em rabo de cavalo, e um homem negro de aparência jovem. As plaquetas indicavam investigadora Ana Beatriz Ferreira e investigador José Carlos Oliveira. O que está acontecendo aqui? Perguntou Ana Beatriz. Marcos respondeu antes que Roberto pudesse falar. A nova delegada titular chegou para assumir o comando, mas o Roberto está questionando a autenticidade dos documentos. José Carlos se aproximou e cumprimentou Fernanda com um aceno respeitoso. Delegada Santos, não é? Li sobre sua nomeação no Diário Oficial. É uma honra tê-la aqui. Roberto olhou para José Carlos com surpresa e irritação. Você conhece ela? Conheço a reputação profissional, respondeu José Carlos. A delegada Santos é reconhecida no estado todo por sua competência. A transferência dela para cá foi notícia em todos os jornais especializados em segurança pública. Ana Beatriz se aproximou e estendeu a mão para Fernanda. Delegada, bem-vinda à 6ª DP. Peço desculpas por este mal-entendido inicial. Fernanda apertou a mão dela com firmeza. Obrigada, investigadora Ferreira. Espero que possamos trabalhar juntas para melhorar os índices desta unidade. Roberto percebeu que estava sendo isolado. Tentou uma última cartada. Tá bom, mas mesmo que ela seja quem diz ser, Dr. Carlos ainda é o titular oficial até semana que vem. Só ele pode autorizar mudanças na rotina da delegacia. Fernanda puxou o celular do bolso. Investigador Silva, vou fazer uma ligação que vai esclarecer definitivamente esta situação. Ela discou um número e aguardou.
Do outro lado da linha, uma voz masculina atendeu. Doutor Carlos, aqui é a delegada Fernanda Santos. Estou na 3ª DP. Sim, cheguei agora. Não, ainda não consegui entrar. Há uma pequena resistência por parte de um funcionário. Poderia falar com ele? Fernanda estendeu o telefone para Roberto. Doutor Carlos, gostaria de falar com o senhor. Roberto hesitou, mas não tinha escolha. Pegou o telefone com as mãos trêmulas. Alô, doutor Carlos? Sim, senhor. Não, eu só estava... Entendo. Sim, senhor. Pode deixar. Ele devolveu o telefone para Fernanda com a cara vermelha de constrangimento. Doutor Carlos disse que a senhora assume imediatamente e que eu devo dar total apoio. Fernanda guardou o celular e sorriu pela primeira vez desde que chegara. Ótimo. Agora, se não se importa, gostaria de conhecer minhas instalações. Marcos se dirigiu à porta que dava acesso ao interior da delegacia e a abriu. Por favor, delegada, deixe-me apresentar a equipe. Conforme Fernanda caminhava pelos corredores, observava cada detalhe. As paredes precisavam de pintura. Havia pilhas de papel desorganizadas sobre as mesas, e o cheiro de café velho misturado com mofo indicava a necessidade de uma reforma geral. Mas ela não estava ali para críticas estéticas. Estava ali para transformar aquele ambiente em uma unidade policial eficiente e respeitosa. Na sala dos investigadores, cerca de 8 pessoas trabalhavam em suas mesas. Quando Fernanda entrou, acompanhada por Marcos, José Carlos e Ana Beatriz, todos pararam o que estavam fazendo para observá-la. Pessoal, disse Marcos alto o suficiente para chamar a atenção geral. Esta é nossa nova delegada titular, doutora Fernanda Santos. Os cumprimentos foram educados, mas Fernanda podia sentir a curiosidade e, em alguns casos, a apreensão no ar. Ela sabia que precisava quebrar o gelo rapidamente. Bom dia a todos, disse com voz clara e amigável. Sei que mudanças sempre geram expectativas e receios. Quero deixar claro desde já que não vim aqui para revolucionar tudo da noite para o dia, mas sim para trabalharmos juntos no aperfeiçoamento de nossos processos e resultados. Um investigador mais velho, sentado ao fundo, levantou a mão. Delegada, com todo respeito, a gente está acostumado com o jeito do Dr. Carlos. Ele é meio intradicional, mas conhece a área há anos. Fernanda assentiu com compreensão. E essa experiência de vocês será fundamental para mim. Cada um aqui conhece peculiaridades desta região que eu ainda vou aprender. Mas também trago experiências de outras unidades que podem ser úteis aqui. Ana Beatriz se manifestou. Delegada, se me permite, qual é sua primeira impressão da nossa delegacia? Fernanda olhou ao redor da sala antes de responder. Vejo uma equipe experiente com potencial para a excelência. Também vejo algumas áreas que podemos otimizar. Organização de arquivos, modernização de alguns equipamentos e talvez uma revisão de alguns procedimentos internos. José Carlos complementou. Estamos com déficit de pessoal há meses. Dr. Carlos vinha tentando conseguir mais investigadores, mas o processo burocrático é lento. Essa será uma das minhas prioridades, respondeu Fernanda. Tenho alguns contatos na secretaria que podem acelerar esse processo. A conversa fluía naturalmente e Fernanda percebia que a tensão inicial estava diminuindo. A maioria dos policiais presentes demonstrava abertura para as mudanças, desde que fossem implementadas com respeito ao trabalho já desenvolvido. Do fundo da sala, Roberto apareceu carregando uma caixa de papéis. Sua postura era claramente constrangida. Delegada, disse sem olhar diretamente para ela. Trouxe os relatórios mensais que Dr. Carlos pediu para organizar antes de sair. Fernanda se aproximou dele. Investigador Silva, podemos conversar. Em particular por um momento. Roberto hesitou, mas assentiu. Eles se dirigiram para uma sala menor, usada para oitivas.
Fernanda fechou a porta e se sentou de frente para ele. Roberto, disse usando o primeiro nome propositalmente. Vamos esclarecer uma coisa. Sei que minha chegada foi inesperada para você, mas precisamos trabalhar juntos daqui para frente. Delegada, começou Roberto. Deixe-me terminar, interrompeu Fernanda gentilmente. Não estou aqui para julgar o que aconteceu na recepção. Sei que você tem 23 anos de experiência e isso é valioso, mas também não posso aceitar que situações como aquela se repitam. Roberto baixou o olhar. Eu não quis desrespeitá-la. Roberto, Fernanda se inclinou para a frente. Vou ser direta com você. Sabemos que sua reação não foi apenas sobre protocolos. Foi sobre quem você viu entrando naquela porta. Uma mulher negra que não se encaixava na sua expectativa do que deveria ser uma delegada. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa. Eu cresci numa época diferente. Aprendi certas coisas que talvez não sejam mais apropriadas. Fernanda assentiu. Reconhecer isso já é um primeiro passo importante. A questão é, você está disposto a desaprender esses preconceitos e me dar a chance de mostrar meu trabalho? Roberto a olhou diretamente pela primeira vez desde que chegara. Sim, delegada, estou. Ótimo, então vamos começar de novo. Preciso que você me passe todos os procedimentos internos da delegacia. Quero entender como as coisas funcionam. Aqui antes de propor qualquer mudança. Eles saíram da sala e Roberto imediatamente se dirigiu ao seu arquivo, começando a separar documentos e manuais. A transformação em sua postura era visível. O resto da manhã passou rapidamente. Fernanda visitou todas as dependências da delegacia, conversou individualmente com cada membro da equipe e começou a formar uma imagem clara dos desafios que enfrentaria. Havia questões de infraestrutura, déficit de pessoal e alguns problemas de gestão que precisariam ser endereçados gradualmente. Por volta das 11 horas, ela se instalou na sala que seria seu escritório. Era um ambiente amplo, com uma mesa de madeira escura, 2 estantes de livros jurídicos e uma janela que dava para a rua movimentada. Na parede, ainda havia uma foto do Dr. Carlos cumprimentando o governador do estado. Fernanda se sentou na cadeira giratória e ligou o computador. Sua primeira tarefa seria revisar todos os inquéritos em andamento e os relatórios de produtividade dos últimos 6 meses. Mas antes disso, fez uma anotação em sua agenda pessoal. Implementar programa de sensibilização sobre diversidade e respeito no ambiente de trabalho. Ana Beatriz bateu na porta e entrou com uma xícara de café. Delegada, pensei que poderia querer um café. É da máquina da Copa, não é grande coisa, mas é o que temos. Obrigada, Ana. Pode me chamar de Fernanda quando estivermos em situações informais. Fernanda, disse Ana, se sentando na cadeira em frente à mesa. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você lidou com situações como a de hoje ao longo da sua carreira? Quero dizer, você parecia preparada para a reação do Roberto. Fernanda sorriu tristemente. Infelizmente, não foi a primeira vez. Aprendi que existem 2 estratégias. Ou você se deixa abalar e permite que o preconceito te defina, ou você usa sua competência como escudo e sua dignidade como espada. E funciona sempre? Nem sempre. Às vezes, você perde batalhas. Mas é importante vencer a guerra, que é provar que lugar de mulher negra é onde ela quiser estar, inclusive comandando uma delegacia. Ana assentiu pensativamente. Sabe, Fernanda, eu nunca havia pensado muito sobre isso. Sou mulher, então enfrento alguns preconceitos, mas não é a mesma coisa, não é? Não é, concordou Fernanda. Cada forma de preconceito tem suas particularidades. O importante é que todas nós, mulheres, tenhamos consciência
dos desafios que enfrentamos e nos apoiemos mutuamente. José Carlos apareceu na porta. Delegada, chegou uma ocorrência de roubo que precisa de atenção imediata. A vítima está aqui para fazer o BO. Fernanda se levantou. Perfeito. Vamos ao trabalho. Ela passou o resto do dia atendendo ocorrências, revisando procedimentos e conhecendo melhor a dinâmica da delegacia. Gradualmente, percebeu que a equipe estava se adaptando à sua presença. As conversas ficaram mais naturais, as dúvidas eram apresentadas sem constrangimento. E até Roberto começou a demonstrar mais cooperação. No final da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Fernanda estava terminando de organizar sua mesa quando ouviu uma batida na porta. "Entre", disse sem levantar os olhos dos papéis. Era Roberto carregando uma pasta volumosa. "Delegada, trouxe o relatório completo dos casos arquivados no último semestre. Pensei que poderia ser útil para entender nosso padrão de resolução." Fernanda olhou para ele com surpresa. Era bem mais do que havia pedido. "Obrigada, Roberto. Isso vai ser muito útil mesmo." Ele hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais. "Delegada, posso falar uma coisa?" "Claro, eu queria me desculpar novamente pelo que aconteceu de manhã. Não foi profissional da minha parte. E..." Ele fez uma pausa. "Queria dizer que fiquei impressionado com a forma como a senhora conduziu o primeiro dia. Dr. Carlos era um bom chefe, mas a senhora tem uma energia diferente. Boa diferente." Fernanda sorriu genuinamente. "Obrigada, Roberto. Isso significa muito vindo do funcionário mais experiente da equipe. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Conheço esta delegacia como a palma da minha mão." Depois que ele saiu, Fernanda ficou sozinha em seu escritório. Olhou pela janela e viu o movimento da rua diminuindo conforme a noite se aproximava. Sua primeira vitória estava conquistada, mas sabia que muitos outros desafios viriam. Pegou o celular e ligou para sua mãe. "Oi, mãe." "Sim, correu tudo bem." Não foi fácil, mas no final deu certo." "Que bom que a senhora está orgulhosa." "Eu também estou." Ao desligar o telefone, Fernanda refletiu sobre o dia. A resistência inicial havia sido dolorosa, mas previsível. O importante era que havia conseguido estabelecer sua autoridade sem precisar ser autoritária e começado a construir relacionamentos baseados no respeito mútuo. Na manhã seguinte, quando chegou à delegacia, encontrou uma pequena surpresa. Na porta de seu escritório, alguém havia colado um papel com os dizeres: "Bem-vinda, delegada Fernanda." Embaixo, várias assinaturas dos funcionários. Roberto estava organizando papéis em sua mesa quando a viu entrar. "Bom dia, delegada. Café está fresquinho na copa." "Bom dia, Roberto. Obrigada." Enquanto caminhava pelos corredores, Fernanda percebia que algo havia mudado no ambiente. As pessoas a cumprimentavam naturalmente, faziam perguntas sobre procedimentos sem constrangimento, e o trabalho fluía com mais harmonia. Ana Beatriz se aproximou com uma prancheta. "Fernanda, organizei a agenda da semana. Temos 3 reuniões com outras delegacias, uma visita do Ministério Público e a apresentação dos novos estagiários de direito." "Perfeito. Vamos mostrar que esta delegacia está pronta para novos desafios." José Carlos apareceu com uma expressão animada. "Delegada, tenho uma boa notícia. O pedido de reforço de pessoal que estava parado há meses foi aprovado. Chegaram 2 novos investigadores semana que vem." Fernanda sorriu. As peças estavam se encaixando. 3 meses depois, a terceira Delegacia de Polícia Civil de Campinas havia se tornado referência na região. Os índices de solução de casos aumentaram 30%. O ambiente de trabalho estava mais harmonioso e a unidade havia recebido elogios da Corregedoria pela organização e eficiência. Roberto havia se tornado um dos principais colaboradores de Fernanda,
usando sua experiência para orientar os novos funcionários e apoiar as mudanças implementadas. Ana Beatriz havia sido promovida a coordenadora de investigações e José Carlos liderava o novo projeto de policiamento comunitário. Em uma tarde de sexta-feira, Fernanda estava em seu escritório quando recebeu uma ligação do secretário de Segurança Pública. Delegada Santos, tenho uma proposta para você. Que tal assumir a coordenação regional de todas as delegacias da região de Campinas? Fernanda olhou pela janela, vendo a movimentação normal da rua. Pensou em tudo o que havia conquistado ali, nas pessoas que havia conhecido, nos preconceitos que havia enfrentado e superado. Senhor secretário, é uma honra receber essa proposta. Posso ter um tempo para considerar? Claro, mas devo dizer que seu trabalho na terceira DP impressionou a todos. Você transformou uma unidade problemática em modelo de eficiência. Ao desligar o telefone, Fernanda refletiu sobre a ironia da situação. 3 meses antes, havia precisado provar que merecia estar ali. Agora, queriam que ela liderasse uma região inteira. Olhou para a foto em sua mesa. Ela mesma no dia da formatura da Academia de Polícia, 15 anos antes. Uma jovem negra de 23 anos, cheia de sonhos e determinação, sem imaginar todos os obstáculos que enfrentaria pelo caminho, mas também sem imaginar o quanto cresceria a cada desafio superado. No final do dia, quando todos já haviam ido embora, Roberto apareceu na porta de seu escritório. Delegada, soube da proposta de promoção. Parabéns. Obrigada, Roberto. Ainda estou pensando. Posso dar minha opinião? Claro. A senhora mudou este lugar. Não só os números, mas a alma da delegacia. Pessoas como a senhora precisam estar em posições onde podem impactar mais vidas. Fernanda sorriu, tocada pela sinceridade dele. Sabe, Roberto, quando cheguei aqui no primeiro dia e enfrentei aquela situação com você, eu poderia ter reagido de forma diferente. Poderia ter sido mais dura, imposto minha autoridade pela força. Por que não foi? Porque aprendi que mudanças verdadeiras não acontecem através do medo, mas através do exemplo. Você mudou sua perspectiva não porque eu te obriguei, mas porque viu que seus preconceitos não correspondiam à realidade. Roberto assentiu pensativamente. É verdade. E posso dizer uma coisa que nunca disse antes? Claro. A senhora é a melhor chefe que já tive. E não tem nada a ver com cor ou gênero, tem a ver com competência, liderança e humanidade. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Fernanda pensava em todas as barreiras que havia derrubado ao longo da carreira. Cada não que havia transformado em sim, cada olhar de desconfiança que havia convertido em respeito, cada ambiente hostil que havia transformado em lar. Não era apenas sobre ela. Era sobre todas as mulheres negras que viriam depois, que encontrariam um pouco menos resistência porque ela havia aberto caminhos. Era sobre crianças que poderiam sonhar com carreiras antes inimagináveis porque viram que era possível. A verdadeira vitória não estava na promoção que havia recebido, mas na transformação que havia promovido. Não apenas na delegacia, mas nas pessoas que trabalhavam ali. A história da delegada Fernanda Santos nos lembra de que competência não conhece cor e liderança não tem gênero. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência antes de conhecer sua trajetória? Quantas oportunidades de aprender e crescer perdemos por conta dos nossos preconceitos? A verdadeira força não está em derrubar o outro, mas em erguer a todos ao nosso redor. É sobre transformar ambientes tóxicos em espaços de crescimento mútuo. Se histórias como a da delegada Fernanda te fazem refletir sobre respeito, dignidade e a importância de dar chances iguais a todos,
Inscreva-se no canal para continuar acompanhando narrativas que celebram a diversidade e promovem a justiça social. Porque mudanças reais começam quando reconhecemos que o lugar de cada pessoa é exatamente onde ela tem competência para estar, independentemente da cor da sua pele ou de qualquer outro fator que não seja sua capacidade profissional.